Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vim gravar pra vocês a tag Hábitos de Leitura. Faz tempo que vocês têm pedido que eu grave mais tags e dessa vez eu resolvi que vou tentar postar pelo menos uma por mês. A de hoje foi indicada pela leitora Ana Carolina Alves, muito obrigada pelas indicações, Ana, e consiste em respondermos 7 perguntinhas a respeito dos nossos hábitos de leitura. Quem criou a tag foi o canal Hey Books, e eu assisti o vídeo no canal da minha gêmea, a Ione, do blog Minha Vida Literária. Eu vou deixar o link aqui do vídeo dela para quem quiser conferir. A primeira pergunta é: quando você lê? De manhã, à tarde, de noite, o dia inteiro ou quando dá tempo? A regra é eu ler antes de dormir. Todos os dias eu preciso ler pelo menos um pouquinho quando eu deito na cama. E aí depende muito do meu cansaço, do tempo que eu tenho à disposição e como a leitura vai fluir. Alguns dias eu consigo ler bastante antes de dormir, outros não, mas a regra é pelo menos ler um pouquinho, nem que seja uma página. Como eu falo com meu namorado antes de dormir, então eu costumo ler um pouquinho antes de ligar pra ele, dar um horário bom aí pra leitura. Só que pra eu poder bater as minhas metas de leitura, ler só antes de dormir não ia dar certo. Então eu leio quando dá tempo. Se eu tô na fila do banco esperando pra ser atendida, eu estou lendo. Se eu tô esperando, sei lá, o café ficar pronto, o almoço ficar pronto, ou qualquer coisa do gênero, eu estou lendo. O horário de almoço é um horário bom pra mim também. Quando eu não tô muito cansado ou não tá muito corrido, eu venho do trabalho, almoço, leio um pouquinho, dou uma descansada e volto a trabalhar, que é uma coisa boa. Eu não gosto muito de ler interrompido, eu gosto quando de ler, eu sou muito curiosa, então eu prefiro quando eu tenho tempo de ler o livro sem parar, mas na correria do dia, trabalho, muita coisa, acabo lendo picadinho, então assim, a regra é ler antes de dormir e ler quando dá tempo. A segunda pergunta é: você lê apenas um livro de cada vez? Depende muito. Em regra é um livro por vez, mas eu tenho o costume de carregar o meu Kobo para leitura digital na bolsa e começar um outro livro, então é físico. Então se eu tô em casa eu tô lendo um livro físico normal, mas na bolsa eu carrego o Kobo, então acaba que eu fico com duas leituras. Também acontece muito de eu interromper a leitura para começar outro livro. Eu não gosto de empacar. Se eu vejo que a leitura não tá andando, então eu paro, começo outro livro e depois eu volto. Então, acaba que eu faço isso muito constantemente, de uma semana pra outra, e acaba que eu fico com uma pilha, assim. Vocês me perguntam, mas pá, você tá com 10 livros como lendo no Scooby. Não é que eu leio os 10 ao mesmo tempo, é que eu vou parando, recomeçando e assim por diante. Qual o lugar favorito pra ler? Meu quarto, porque é onde eu me sinto mais aconchegada, mais à vontade, e na minha cama, porque é um lugar gostoso, tem um abajur do lado, tem o meu potinho de marcador que eu deixo do lado, à minha disposição, então é o meu lugar favorito pra ler. O que você faz primeiro, lê o livro ou assiste o filme? Com certeza eu leio o livro, porque é muito mais emocionante, você cria um laço com a história muito maior, você se envolve mais, sem contar que os filmes são adaptações, então muitas vezes os roteiros cortam partes essenciais, excluem personagens muito importantes pra história e a gente fica com aquele gostinho, ai, não acredito. E às vezes você vê o filme, não sabe que ele é livro e acha ele ótimo, e aí quando vai ver o livro, vê quanto ele é mais intenso e envolvente. E eu sou muito ligada às palavras, eu gosto porque elas me marcam, elas me ensinam muito mais do que o visual de um filme. Eu só assisto o filme quando eu decido que não vou ler o livro. Se eu vejo, por exemplo, 16 Luas, eu fui ver no cinema e eu não tenho o livro, mas eu decidi que eu não iria lê-lo. Então eu assisti o filme primeiro, gostei, mas não achei aquelas coisas, então eu não vou ler o livro, não me batam os que são fãs da série. A quinta pergunta é: qual o formato de livro que você prefere? Audiolivro, e-book ou livro físico? Livro físico é a minha paixão, porque a gente tem um contato maior com o livro, poder abraçar, poder sentir, poder voltar uma página pra outra é muito bom. É incrível. Só que eu também me apaixonei pelos e-books. Eu achei que eu não queria falar isso, mas depois que eu comprei o Kobo, que é o meu leitor digital, eu vi o quão fácil, ágil é você ter ele à disposição e poder ler um e-book. Sei lá, pensa em um livro de 600 páginas que é gigante, não tem como carregar ele na bolsa. Então é muito mais fácil você ler ele no Kobo. É leve, não cansa a vista, é muito mais rápido, tipo, o ritmo de leitura é muito mais avançado, parece que você está lendo
com uma rapidez muito maior. Eu estou vendo isso na minha meta de leitura, que eu estou alcançando um número alto por causa dos e-books, porque eu leio muito mais rápido. Mas os livros físicos ainda são meus favoritos, mas os e-books também, eu tenho um carinho especial por eles. O único problema é que não tem como você abraçar o livro depois que termina a leitura, o que é muito ruim. E o audiobook eu nunca ouvi, mas eu não tenho interesse. Eu acho que... não sei, a gente não ia se envolver, eu não ia prestar atenção, eu ia falar... ai, não sei, não ia gostar, mas é tudo coisa de experiência. Preciso fazer o teste pra ver o que eu vou achar. Sexta pergunta é se eu tenho algum hábito exclusivo de leitura. Eu não leio sinopse de livro, raramente eu faço. Eu não gosto de encontrar muitos spoilers, não gosto de ver informações demasiadas. A minha intenção é mergulhar no livro sem saber nada sobre ele. Nada sobre os personagens, nada. Eu prefiro muito mais entrar num blog que eu conheço, que eu confio, ver a resenha, como foi a classificação geral do resenhista e falar, fiquei com vontade de ler, ao invés de ler a sinopse. Porque depende da editora, por exemplo. Tem duas editoras que eu sei que elas abusam nas sinopses e nas partes laterais, nas abas laterais dos livros, então escrevem demais. E a gente acaba sabendo de coisas que não influenciam diretamente a leitura, mas seriam muito mais gostosas se nós descobríssemos sozinhos. Eu também passei um apuro com Instrumentos Mortais, com a série. Eu tinha lido só o primeiro livro e fui inventar de ler a sinopse do terceiro em inglês. Bem na época que a autora, ela publicou o livro, eu falei, gente, vou ler a sinopse pra ver. Aí eu, putz, tinha um baita de um spoiler lá. Mas eu também tonta, né? Que eu fui ler sem ter lido o segundo. Foi ruim, mas... então eu acabei parando com isso, não leio sinopse. Outro hábito é marcar o livro, encher ele de post-it. Vocês veem nos meus vídeos de caixinha de correio, eu não tenho dó, abuso, adoro. É muito importante pra mim ter esse contato, ainda mais como resenhista. Eu vou lá, volto, vejo se eu vou pôr aquele corte na resenha, vejo o que aquele momento me fez lembrar, por que eu marquei ele, pra eu expressar esses sentimentos na hora de escrever resenha pra vocês. Ah, e tem mais uma coisinha também, eu tenho o costume de já ficar com o meu celular próximo da leitura do meu livro quando eu tô lendo, porque se tem alguma menção de música, eu preciso parar de ler pra procurar a música se eu não conheço. Parece que se eu não procurar, se eu não escutar a música, se eu não entender por que ela foi citada e como ela se encaixa na história, eu não consigo prestar atenção no resto da história. Eu fico toda hora lembrando, mas e aquela música? O que ela quer dizer? E aí eu preciso voltar, escutar. Por isso eu fico com o celular próximo, entro no YouTube, escutei a música, entendi aquela mensagem, o que ela acrescenta no livro, continuo com a leitura normalmente. Mas só isso, são hábitos normais. E a última pergunta é, as capas de uma série tem que combinar ou não importa? Gente, com certeza tem que combinar. Não tem como você comprar uma série, pega aí uma série de 7 livros, 8 livros, com as capas sem combinar, é muito feio. E não digo só em relação a tamanho, lombada, não, digo em tudo. Por exemplo, a série Os Sullivans da Novo Conceito, eles seguiram com uma ideia de modelos até o terceiro livro, tudo assim, tipo, algumas pessoas não gostavam muito da capa, mas naquele estilo. Aí da quarta capa em diante, eles mudaram. E agora tá uma coisa mais séria, mais sensual, assim, mais focado pro 50 tons. Não gostei, então tem que combinar. Bom, galera, essa é a tag, espero que vocês tenham gostado. Sintam-se livre pra gravar também. Não deixe de clicar em gostei pra quem gostou e se inscrever pra receber os próximos vídeos. Beijo, até o próximo, tchau!